Quero agradecer a vossa presença, desde já. Somos poucos, mas bons, porque estamos interessados aqui no tema que traz hoje o workshop, que vamos falar de Silver Economy e o impacto na sustentabilidade das empresas. Vocês vão perceber de que forma, esperamos nós, que forma é que isto tem impacto nas empresas e de que forma é que a Silver Economy não é só para IPSS e não é só para a parte social, mas as empresas podem ter aqui um papel muito grande. E estamos a falar de uma economia, como vocês já vão verificar, que vale muitos bilhões de dólares neste caso de euros. Já quero agradecer a Alexandre, que aceitou o meu convite, vem de Vilar de Massada, ela depois fará a sua apresentação. Do IPB convidámos o professor Jorge Humberto, entretanto disse que não poderia vir, que se conseguisse enviar alguém para ajudar-nos aqui no debate, iria enviar. Esperamos a qualquer momento que venha. E, portanto, vamos o que é que vai acontecer aqui. Vão acontecer basicamente 3 momentos. Primeiro, 2 apresentações. Eu vou falar muito genericamente da Silver Economy e depois porque é que isto está ligado com a sustentabilidade e com os ODS. Vou tentar fazer este enquadramento. Depois temos aqui uma belíssima apresentação que eu tive o prazer de ver, que está mesmo muito bem feita, no meu ponto de vista, aqui da Alexandra. E depois vamos ter um debate. O debate, vamos arrancar nós, mas aqui não há regras. Portanto, o debate é para vocês falarem, para participarem, para tirarem dúvidas, se a gente conseguir, e para nos darem também outputs. Portanto, o objetivo aqui é partilhar e sensibilizar para este tema. Ok? Posto isto, então vamos falar aqui o que é aqui do workshop, o papel da Silver Economy no futuro sustentável das empresas. Eu fiz aqui um enquadramento histórico porque os ODS vêm de sustentabilidade. Porquê? Parece que é ao contrário, muitas vezes muita gente fala de ODS, sustentabilidade, primeiro vem os ODS, depois vem a sustentabilidade, mas não. A primeira vez que, antes de existir os ODS, a primeira vez que se falou de sustentabilidade foi na Europa, foi a Sra. Brundtland no seu relatório em 1987. O que ela quis dizer é, nós temos que preservar e ter consciência que os recursos são limitados e que nós temos que proteger as gerações futuras. Basicamente, a ideia era esta. A partir daqui, em 2015, a nova Agenda das Nações Unidas para 2030 definiu os seus objetivos, que são os tais conhecidos ODS, que são 17, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, mas só uma curiosidade, eu agora não me recordo o nome dele porque também é muito complicado, mas no ano que se falou a primeira vez de sustentabilidade na Terra, que se tem referência, foi no ano de 1780 e qualquer coisa. Agora não me recordo de um alemão que já ele falava de sustentabilidade por causa da floresta. Portanto, já viram que este tema já tem muitos anos. Mas pronto, e peço desculpa por não me recordar do nome do senhor, mas sei que foi um alemão que falou nesta época, falou de sustentabilidade. Portanto, em 2015, como eu estava a dizer, a nova Agenda das Nações Unidas, portanto, definiu os ODS, os 17, e Portugal, em 2017, o governo português adotou para si próprio os ODS. Okay? Depois vem, eu não vou falar aqui, não vou vos maçar com isso, depois vem a sustentabilidade, a União Europeia, por causa deste tema, viu-se tentada e viu que tinha que haver um enquadramento legal para as grandes empresas para cumprir a sustentabilidade, então foi criados os ESGs e por aí fora, mas não é esse o tema que nos traz aqui hoje, ok? Portanto, é só por uma referência de enquadramento. Portanto, na realidade são 17, tem a ver basicamente com 5 pilares, são pessoas, prosperidade, planetas, paz e parcerias. Isto são os 17 ODS. Nas pessoas a ideia é erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde de qualidade. Porque é que está aqui a verde? Porque vocês vão perceber que o tema tem a ver com este ODS. Depois tem a educação, que também poderia estar aqui sinalizado, mas na realidade tem a educação é muito mais abrangente do que aquilo que nós vamos a falar hoje. Depois a igualdade de género, que também tem muito a ver com o nosso tema, ou seja, todos os ODS que estão a verde têm mais diretamente a ver com aquilo que nós estamos a falar. Depois água potável e saneamento para todas as pessoas. Depois, no pilar da prosperidade, temos as energias renováveis, acessíveis a todos, trabalho digno, crescimento económico, que também, volto a dizer, tem impacto naquilo que nós vamos falar,
Indústrias, inovação e infraestrutura. Vocês vão perceber que aqui a inovação tem um papel muito importante aqui na economia, na Silver Economia, ou economia de prata, também como é conhecido. E depois reduzir as desigualdades. Depois temos as cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentável, ação climática, proteger a vida marinha, proteger a vida terrestre. Depois aqui na paz é um ODS só, que é paz, justiça e instituições eficazes. E depois temos aqui as parcerias, no fundo é criar parcerias de implementação dos objetivos. O que é que se pretende aqui? Pretende-se que, e aqui também é um tema importante que nós vamos falar hoje, é criar redes, criar parcerias para que, no fundo, a gente consiga atingir estes objetivos. Obviamente isto são intenções, não é uma lei, são intenções, mas porque é que vai existir isso, nós já vamos perceber. Bom, Silver Economy, o que é isto? Pergunta, já alguém ouviu falar? Alguém está familiarizado? Alguém quer dizer, diga-me então, o que é que entende de Silver Economy? Não é o que entendo, eu sou Ana Galvão, do Politécnico de Bragança, e nós já há uns anos trabalhamos com Zamora, que é uma sociedade amiga dos mais velhos, e que trabalha esse conceito, inclusivamente estivemos lá na semana passada, já estamos no segundo projeto, todos os anos, e já vamos no sexto Congresso Silver Economy, portanto a nossa equipa, o nosso departamento está familiarizado com este conceito, inclusivamente nas Canárias, já existem hotéis que alinham neste conceito para os mais velhos e, por exemplo, eu digo os mais velhos, podem ficar lá meio ano de férias com um preço extremamente acessível e o que se pretende é que os mais velhos, onde já me incluo que tenho 60 anos, em vez de guardar o dinheiro para as heranças dos nossos filhos, utilizemos o dinheiro para viver a nossa vida de mais velhos com qualidade. Com qualidade, com saudade e fazer aquilo que gostamos. Por exemplo, pessoas que estão em lares de idosos, ainda há bocado a famosa fotógrafa Sandra Ventura me dizia: sabes que para vender uma fotografia por 5 euros tinha que mendigar, porque ninguém quer as fotografias dos velhos. E estes velhos estão nos lares de idosos e agarram-se ali ao dinheiro e não fazem o seu dinheiro circular, que é para depois os filhos e os netos herdarem. Portanto, a Silver Economy é este conceito de nós, mais velhos, aposentados ou não, utilizarmos o nosso dinheiro para a economia funcionar, mas as sociedades e as comunidades que também sejam nossas amigas, porque pretende-se que não é isolar os idosos em bairros como, por exemplo, não é a Holanda, que tem as residências individuais para os mais velhos, não é esse o conceito, é viver nas nossas casas com qualidade. Exato. E termos, nós agora neste projeto, o IPB está a formar, começamos em janeiro com a formação do Cuidador Silver, que é para o cuidador ir ao domicílio, prestar cuidados e ir ao encontro das demandas dos mais velhos que estão no domicílio, porque o que se pretende para ser sustentável, nós trabalhamos muito com os ODS, o que se pretende para ser sustentável é vivermos nas nossas casas, é cada vez mais, antes de sermos velhos, fabricarmos, olha, as couves, o que seja, isto é que é sustentável. Sim, criar dinâmicas e nós vamos ver. E depois há aqui, é só para acrescentar, e muito bem, muito obrigado, perfeito, e é isto que se pretende, é partilhar estes testemunhos e partilhar estas experiências e estes projetos. Uma das coisas que eu não me canso de dizer aqui, principalmente no nosso cantinho aqui de Trás-os-Montes e aqui no nosso cantinho de Terras Trás-os-Montes mesmo, é que é muito importante partilhar essas experiências, é muito importante divulgar. Nós amanhã vamos estar em Alfândega de Café, também estão convidados a ir, obviamente, o tema vai ser o mesmo, mas são pessoas diferentes, portanto, são instituições diferentes, impressionante. E aqui o objetivo é exatamente pegar nisso e como é que as empresas podem também dinamizar esta economia. E é muito importante. E eu estou a olhar ali para o Edu porque ele é da parte tecnológica e eu acho que tenho aqui uma grave surpresa para ele, para que ele também possa pensar, porque é uma pessoa também muito ligada aos projetos, mas que possa pensar desta forma. Há muitas coisas, e na habitação também eu vou dar aqui alguns exemplos, que podemos nos focar, porque mais cedo ou mais tarde, e prevê-se que nos anos 2050, a economia, a Silver Economy, seja mais de 70% da economia global. Porquê? Porque nós vamos envelhecer cada vez mais, a nossa esperança de vida está maior e, portanto, vai haver muito mais pessoas com mais idade do que pessoas com menos idade. Ok? Sim. Muito bem, já disse quase tudo, mas pronto, vou aqui tentar, isto por acaso está um bocado desenquadrado, não tinha-me apercebido, mas pronto. Aquilo é 1970, este conceito nasceu em 1970 no Japão,
Com uma população envelhecida, o país sentiu necessidade de criar serviços, instituições, produtos direcionados para as gerações mais antigas, por causa da cultura deles. Eles têm uma cultura, eu gosto muito do Japão, porque eu também aplico e sou um estudioso da Lean Management e do Kaizen, portanto também vem da Toyota Productions, portanto vem do Japão, gosto muito daquela cultura. E eles têm uma cultura muito exatamente de cuidar dos velhos, têm uma cultura muito de viver muito, porque também têm, diria eu, que hábitos se calhar mais saudáveis no sentido em que eles meditam, em que eles fazem coisas diferentes de nós. Então eles conseguiram, na população a nível mundial, por aquilo que eu pude perceber e pela informação que eu tive, eles são a primeira população mundial mais envelhecida no mundo. Okay? E, portanto, a partir daqui. Depois, qual é que é os objetivos? Os objetivos é, no fundo, o envelhecimento saudável, mais ativo, mais inclusivo e mais valorizado. Valorizado aqui tem no sentido não só valorizar a parte económica, valorizar as nossas atividades, mas valorizar também os saberes de que nós, ao longo da vida, fomos criando. Não só os saberes a nível profissionais, e aproveitar esses saberes, como também os saberes de hobbies que nós, porque a profissão não nos conseguiu ou não nos permitiu fazer aquilo que gostávamos, e depois, numa determinada altura, já posso fazer. E eu posso pôr estes meus saberes, seja pintar, seja agricultura, seja, sei lá, soldar, seja trabalhar com o ferro, seja... Eu estou aqui a dar um leque de situações em que às vezes as pessoas até gostam de fazer, e depois pôr este saber fazer para a economia. Ou seja, eu estou a ser ativo e posso até transformar aqui, no fundo, ser um empreendedor depois da minha reforma. Okay? Basicamente é valorizar o nosso saber. Depois, atualmente, a economia prateada, porque também é conhecida como economia prateada, tem-se desenvolvido nas tecnologias de informação. Isto são as áreas onde elas têm-se desenvolvido mais. Tecnologias de informação, telecomunicações, setor financeiro, alojamento, imobiliário, saúde, transporte, energia, turismo e cultura. Estes são os principais setores em que ela tem se desenvolvido. E aqui, no fundo, aquilo que se pretende com este workshop é alertar, apesar de estar aqui poucos empresários, mas os que estão são bons e têm sentido que há aqui uma oportunidade, aquilo que nós pretendemos é alertar os empresários que existe aqui uma oportunidade. Uma oportunidade não só fazer parte no fundo, da parte da ação social e da responsabilidade social enquanto empresa de cuidar dos seus idosos, mas também pode ser uma oportunidade para elas se desenvolverem, reinventar os seus processos, porque as crises elas acontecem, agora fala-se muito na crise do automotivo e reinventar os processos é muito importante. Ok? Portanto, dados sobre a Silver Economy. Em 2050, a população mundial com mais de 60 anos ultrapassará os 2 mil milhões de pessoas. Atenção. Em 2050, a Europa, mais de um terço, terá mais de 65 anos, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Em 2023, Portugal tinha cerca de 4 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 55 anos. Portugal ocupa a 8ª posição enquanto país europeu com menor qualidade de vida para os seus idosos. Ou seja, o que isto quer dizer? Temos aqui uma grande progressão em Portugal, não só no mercado europeu, mas a nível Portugal. E a Silver Economy dos maiores 50 anos valerá, em 2025, tenham atenção nisto, valerá 5,7 bilhões de euros na Europa. Como eu estava a dizer, vai ser uma economia muito, muito importante. Isto são dados... Eu tirei do Dinheiro Vivo e também tirei ali de um site que é Dizetes, num site espanhol, ok? Que no fundo é o site deste projeto, que é o Digital Innovation Hub. Isto é um projeto, eu não fiz a introdução, mas isto é um projeto também com apoios europeus, é um projeto transfronteiriço entre Zamora e Bragança, com vários apoios, como estavam ao início no nosso slide. Portanto, mas isto gera, estão a ver aqui o potencial das empresas, portanto, o potencial desta economia em 2025. Portanto, é já para o ano, ok? Para as empresas, quais são as oportunidades? Porque isto é um workshop, obviamente, virado principalmente para as empresas, fazer aqui uma conexão entre o que é social e o que é a empresa, porque tem que haver aqui uma rede de contactos e uma rede de oportunidades. Saúde e bem-estar. Há um leque de oportunidades na saúde e bem-estar
quer no turismo de saúde, quer termal, quer no turismo de saúde, no bem-estar a nível da paisagem, quer, e depois mais à frente vamos falar do turismo, mas eu estou a falar isto porque às vezes olha-se para o turismo um bocado isolado, mas a gente pode misturar turismo com saúde. Ou seja, se eu tenho, estávamos há bocado a falar da castanha, valorizar a castanha, valorizar os produtos. Eu consigo criar bem-estar saudável, eu posso vender isto desta forma, criando dinâmicas ativas para os nossos idosos. Ou seja, eles estão a fazer turismo, podem estar lá um mês, podem estar lá na altura que se apanha a azeitona, se apanha a castanha, podem até estar lá e podem ajudar até, no fundo, a perceber e a compreender o que é que nós fazemos. Isto é saudável porque, no fundo, estamos a falar da atividade, ou seja, de tornar os jovens ativos e tornar os jovens úteis. Depois, tecnologias assistidas, aqui vamos falar e depois também vou mostrar alguns exemplos. Um deles foi feito na Universidade de Coimbra, em conjunto também com uma outra universidade, que agora não me recordo o nome, de o que é isto de tecnologia assistida? São robôs, por isso estava há bocado de meter-me ali com o Edu, são robôs, se pode ser, no IPB há 2 projetos muito interessantes nesta área, que são dos robôs que para a reabilitação, em que eles conseguem ir acompanhando o desenvolvimento, pelo que eu percebi, o desenvolvimento da reabilitação, seja do membro superior ou do membro inferior, seja através de câmaras sensoriais, seja através das câmaras sensoriais, um projeto também muito interessante que vi quando pude visitar o CERDIC, havia um projeto que, pelo que eu percebi, eu posso estar completamente errado, mas foi o que eu percebi, que era câmaras para meter nas casas dos idosos e para perceber os movimentos dos idosos, e quando eles caíssem, se eles se magoassem, perceber onde é que se magoavam e podiam ligar diretamente ao 112 e dizer, atenção, eu estou caído, aliás, muito com a inteligência artificial, eu estou caído, olha, a própria máquina diz logo, eu estou aqui aleijado no braço, parti o braço, ou tenho magoado no braço, ou seja, há logo ali é brutal. Portanto, há logo ali ou seja, um conforto. Nós estamos na nossa casa e percebemos que a qualquer momento pode alguém rapidamente, eu não preciso ligar, não preciso chamar ninguém, rapidamente pessoa assistida. Portanto, são projetos interessantíssimos dentro desta área e que isto deve ser visto pelos empresários. Eu posso dizer que nós tivemos um evento e levámos lá o CEO da Google e o antigo presidente da Accenture, e eles ficaram fascinados, principalmente com estes 2 projetos. E foi muito, muito interessante a forma como eles olharam para estes projetos e, quem sabe, o futuro dirá. Mas depois temos o turismo e o lazer. Aqui o turismo é como eu estava a dizer, ele pode ser visto isoladamente, ou seja, como estava ali a dizer, e bem a colega, ou seja, pode ser um turismo que eu quero só estar a viver bem, quero conhecer, estou lá de 1 mês, 2 meses, até consigo fazer pacotes engraçados ou seja, se eu consigo ao longo do tempo fazer se calhar um bom produto e vender um bom serviço, como também pode ser ligado ao bem-estar e à saúde, que era aquilo que eu estava a dizer. O bem-estar e saúde pode ser uma coisa mais termal, mais obviamente de tratamentos de saúde própria, mas o bem-estar é aquilo que eu estava a dizer, eu vou para um sítio, para Montezinho, por exemplo, epá, eu posso ir, olha, gosto de animais, quero ir conhecer fazer uma temporada e conhecer como é que é o lobo ibérico, por exemplo. Isto pode ser uma interação muito interessante entre o idoso e, no fundo, o turismo e aquilo que nós temos de melhor. Depois, serviços de cuidados, aqui estamos a falar de lares, e eu aí não me vou esticar muito porque a Alexandra vai falar e muito bem sobre este tema. Quando estamos a falar de serviços de cuidados, no fundo estamos a falar quando já estamos numa fase mais débil e aquilo que nós precisamos. Alimentação e nutrição, portanto, aqui também é um tema muito importante, cada vez mais esta geração, portanto, quando nós temos uma determinada idade, o nosso gosto vai se intensificando mais e vamos tendo mais querer mais aquele produto que é feito na terra, que é mais o queijo que é feito pela senhora Antónia, estou a inventar, obviamente, mas só aqui para fazerem aqui um enquadramento, o vinho que é feito pelo São Manel, aquela batata que é produzida no quintal da Timaria. Portanto, este tipo de produtos, cada vez mais, se nós conseguimos criar uma dinâmica de coletividade e, como estávamos a dizer, de aldeias, de comunidades, nós conseguimos valorizar esse produto e muitas das vezes aquelas produções que se estragam
e isto acontece que para quem quer ter família, que tem agricultura, muitas vezes produtos de batatas, depois as batatas não se conseguem consumir porque a família é pequena ou porque não conseguem vender porque tem pouca produção, mas ela está lá. E isto é uma dinâmica que se pode ser criada, ok? Aqui a alimentação e nutrição é muito importante. E depois também pode ser ir a essas comunidades e a esses produtos e pô-los esses produtos como produtos que sejam bons nutritivamente para os idosos. Portanto, e é um nicho de mercado que pode ser muito interessante. Depois há a habitação adaptada e colaborativa. A parte colaborativa vou deixar para a Alexandra, que ela também vai falar sobre este tema, mas adaptada. E eu estávamos hoje a falar, e há uma coisa, por exemplo, reinventar os processos, que eu gosto muito desta palavra, porque eu venho um bocado também na área da gestão operacional e gosto de analisar os processos. Reinventar os processos. Por exemplo, fala-se de crise da habitação. E há aqui um nicho de oportunidade para os empresários da construção, para os engenheiros civis e para os arquitetos, que é, ok, nós normalmente pensamos, vamos criar habitação para os jovens. Mas se nós pensarmos que nós quando comprámos uma casa no terceiro andar sem elevador, éramos novos, tínhamos mobilidade, eu depois vou ter menos mobilidade, então vou ter que deixar aquela casa. E quando alguém pensa falar nisso, vem logo duas dificuldades, que é, para que casa é que eu vou? Tem que ser resto de chão e tem que ser, e tenho dificuldade em encontrar uma casa porque se adapta a mim, ou se não tenho que ir para um lar. Contudo, isto pode ser o peso da balança. Mas eu posso criar aqui uma economia. Imaginem esta situação, que é, um construtor faz casas adaptadas, primeiro, resto de chão, primeiro andar, adaptadas para pessoas com esta idade com alguma dificuldade de mobilidade. As pessoas podem se transferir do terceiro andar, que não conseguem lá estar, para uma casa adaptada e aquela casa fica livre para um jovem. Mas depois dá-se a escolher ao idoso dizer assim, não, ok, eu posso comprar e compro e fico com aquela casa e até posso alugar a casa ao jovem, ou posso dizer, não, ok, eu vendo esta casa para comprar a outra. Cria-se aqui uma economia. E isto é o que vai acontecer, como nós vimos em 2050. Porquê? Porque cada vez mais vai haver necessidade de adaptar das duas uma. Ou vamos ter hiperlares, ou vamos ter que ter casas adaptadas. E as casas adaptadas no fundo, são este tipo de pensamento. Isto é um desafio que fica aqui no ar, neste workshop, porque eu acho que é muito importante, porque no fundo estamos a entrar numa economia, como já vimos, que vale 5,7 bilhões de euros, e estamos a comatar uma falha, que é a falha da habitação, e estamos a dar uma oportunidade não só aos jovens, porque as pessoas com mais idade, idosas, podem ir para casas adaptadas e deixam casas livres para os idosos. Okay? Portanto, penso que há aqui uma oportunidade única para podermos pensar e repensar e abordar este tema muito interessante. E depois temos aqui a gerontologia social, que é um tema também, que é uma oportunidade que há, formar técnicos nessa área. Cada vez mais é importante ter técnicos que façam, no fundo, não só a parte motora, mas a parte mental, a parte social e toda esta disciplina. E aqui também vai haver uma oportunidade e para técnicos que queiram aproveitar esta disciplina, que eu chamo de disciplina, para este mercado. Ok? Até aqui está claro? Força. Um apontamento. No IPB já existe há 20 anos, há 2 décadas, o curso de gerontologia, licenciatura, não estou a falar de TESPs também temos. Portanto, já formámos centenas de gerontólogos. Aliás, temos connosco a trabalhar os melhores gerontólogos, não é? E trabalham a parte social e aí mais umas partes, porque depois a parte mental, a parte mental é psiquiatras e psicólogos. Sim. Ainda temos essa dificuldade que os assistentes sociais e os animadores sociais têm esta dificuldade de perceber o que é o treino cognitivo e o que é a parte mental, e é preciso fazer, porque temos ordens específicas, a ordem dos psicólogos e dos médicos, e é preciso sermos... A ideia de convidar, a ideia de convidar o IPB foi exatamente, falámos um bocadinho sobre esta... Há 20 anos que temos o curso de gerontologia. Exatamente. Foi o primeiro a ser aprovado por um deputado que permaneceu também lá há décadas e que nos aprovou o curso, a nós e a Aveiro. Ou seja, Aveiro foi a nosso reboque. Foi aprovado em Bragança, foi aprovado em Aveiro. Gerontologia.
Temos há 2 décadas. E então, é interessante porque temos 20 anos, mas também temos oportunidades nesta área. Ou seja, oportunidades, não só oportunidades de mais técnicos, mas também oportunidades de desenvolver ID, ou seja, a investigação dentro desta área, que é muito interessante porque esta área pode estar muito ligada à parte tecnológica e à parte do desenvolvimento tecnológico. Portanto, é muito importante isto. No fundo, estas disciplinas aqui encontram-se todas, mas era muito importante, e aqui o foco era, e o debate que nós iríamos fazer era exatamente como é que a gerontologia pode, no fundo, atrair a investigação e fazer uma disciplina completa, ok? Muito bem. As oportunidades, eu agora vou dar aqui alguns exemplos. Como eu estava a dizer, novas valências da Associação de Moradores das Lameiras, isto foi um investimento que eles fizeram. O que é que eles fizeram aqui, no fundo, foi salas com sensores, que eu estava a falar das câmaras sensoriais, são sensores para pessoas que já tenham algumas dificuldades de demência, não só para idosos como também para jovens, mas criar todo um ambiente para que as pessoas possam ter contacto e possam, a nível do senso, a nível do sensorial, consigam se desenvolver e consigam se estar confortáveis. Portanto, é um projeto muito, muito interessante e consigam-se, por vezes, e se identificar com aquele espaço, que são projetos muito interessantes. Depois aqui, não sei se já alguém ouviu falar deste Man Jogging Club, que é o jogo solitário, mas isto são jogos nas apps cada vez mais, não sei se alguém já alguma teve esta experiência, mas eu já tive, às vezes vem daqueles cookies e vem, não sei se eles adivinham a minha idade, senão também não sou assim tão novo, mas também não sou assim tão idoso, né? Mas já agora tenho 54 anos. Mas vem para não perder a memória, para ativar sempre a memória. Portanto, são jogos especificamente para pessoas com uma determinada idade. Até eles dizem, aqui não tem grande publicidade, tem ou seja, os símbolos são maiores para as pessoas verem, não sei o quê. Portanto, é uma área muito interessante e cada vez está a ter um mercado cada vez maior. Depois, como eu estava a dizer, temos aqui o turismo, como eu já expliquei há bocado, seja dos saberes tradicionais. Por exemplo, eu estava a dizer, um senhor que, por exemplo, que trabalhou sempre na parte, eu agora estou-me a lembrar das máscaras, que trabalhou sempre na parte da metalomecânica. Se calhar, se eu criar um turismo com uma atividade em que aquela pessoa se identifique e possa ir ajudar o artesão, essa pessoa vai se sentir ativa e podemos valorizar este serviço, ok? Depois temos aqui a parte, que eu estava a dizer que no fundo é a parte do turismo de natureza. Já existem muitos projetos nessa área, mas cada vez há mais procura, que é, por exemplo, ir ajudar na vinha. Estava-me a Alexandre a contar a sua experiência também. Não sei se queres partilhar aqui connosco essa experiência. Na nossa instituição, nós temos também um serviço de apoio domiciliário diferenciado, retardamos a institucionalização, ou seja, começamos o apoio domiciliário desde as 5 da manhã até às 10 da noite, ou seja, de forma que as pessoas têm condições de habitabilidade, nós aproveitamos este aspecto. Indo ao encontro do que o Mário estava a dizer, mesmo nós temos o ERP Moradias, que depois também vou falar um bocadinho. Temos muitos idosos que gostam e que vão para o campo e que querem ajudar. Este ano, a minha mãe é viticultora, a preocupação deles era ir ajudar na vindima. Depois, agora, a azeitona, a preocupação deles era ir ajudar na azeitona, além do espaço que tem. É sentirem-se úteis no espaço em que estão enquadrados. É excelente, é uma mais-valia. É fazer dos velhos, que eu gosto da palavra velho, porque velho é um sentido muito bonito, fazer dos velhos pessoas que, no fundo, são ativas e que podem ser muito mais do que aquilo que nós pensamos diariamente. Okay. Obrigado, Sandra. E depois temos aquilo que eu estava a falar, que no fundo é estas oportunidades tecnológicas, como podem ver aqui, não só da reabilitação, e também, eu agora vou mostrar aqui um vídeo que vi no YouTube. Espero que isto funcione. Vai aparecer aqui, se calhar, algumas imagens.
A senhora Isabel tem 79 anos e um novo companheiro de casa. Este robô do projeto Grow Me Up foi criado para ajudar a melhorar a qualidade de vida de idosos que vivam sozinhos. Venha conhecê-lo. Vamos até Coimbra. Para descubrirlo, hemos viajado hasta Portugal. A ideia não é substituir os serviços providenciados por humanos, mas sim criar uma interação estimuladora que complemente o apoio domiciliário. Isabel sofreu um AVC há 10 anos. Aguarda com expectativa a ajuda que este robô lhe pode vir a oferecer. Por favor, agradeço. Muito bem, dê-me só uns segundos. Agora eu ainda estou com as minhas faculdades, mais ou menos, já não estarei muito bem. Gostaria que nessa altura que eu estivesse mais senil, eu perdesse os óculos e lhe dissesse: eu não sei dos meus óculos. E ele iria à procura deles e dávamos. Okay. O projeto europeu Grow Me Up está a desenvolver a capacidade dos dispositivos para que reconheçam pessoas e objetos, processem emoções e comuniquem. O robô consegue sintetizar a voz e consegue reconhecer palavras. A partir daí nós conseguimos construir um diálogo que vai evoluindo consoante aquilo que a pessoa vai dizendo. A adaptação também ocorre aí. Os robôs estão ligados à nuvem para processarem as informações, sendo que a ideia é instalar todo um sistema no contexto em questão. O robô passa a integrar um sistema estilo Smart Home em casa do utilizador, com o intuito de monitorizar temperatura, fugas de calor, esquecimentos, por exemplo, se a pessoa deixa o frigorífico aberto ou o forno ligado, coisas dessa natureza que o robô não consegue monitorizar só por si e que não é conveniente navegar até cada sítio para monitorizar. Nós pretendemos integrar um conjunto de sensores externos, então faz essa monitorização por nós ou pelo robô. Alguns dos testes são efetuados junto dos idosos, apoiados pela Caritas de Coimbra. André. Futuramente pode ter mais ferramentas com muita utilidade, por exemplo, ao nível de dinâmicas e de jogos interativos que possam fazer a parte do estímulo cognitivo e principalmente a parte do estímulo à comunicação, porque lhes permite conversar com alguém durante o dia, coisa que quando estão sozinhos em casa cada vez fazem menos. Vivo sozinho, portanto, e tem vários aspectos que podem ser úteis, como o pedido de ajuda, o agendamento das consultas ou da toma dos medicamentos, que é importante. Os investigadores estão a avaliar formas de trazer esta tecnologia para o mercado. Se esses agentes económicos acharem que, com esta tecnologia, é possível reduzir ou alterar a forma com que a resposta da sociedade tem perante este desafio demográfico, obviamente que vai criar um mercado que depois automaticamente alimenta os próximos desenvolvimentos tecnológicos. Como podem ver, a tecnologia, portanto, o mercado que gera... para a frente, exatamente. O mercado que gera, as oportunidades de mercado que esta economia está a gerar, não só na parte tecnológica, como noutras áreas, como eu já referi, e estes são alguns dos exemplos que eu quis trazer aqui. Bom, agora vamos fazer um bocado passo para a sustentabilidade, e eu vou ser muito rápido também. Porque esta ligação
entre a Silver Economy e a sustentabilidade, porque tem tudo a ver. Como a sustentabilidade está muito ligada aos ODS, e como vocês viram, e se a gente for, a Silver Economy toca naqueles ODS que eu tinha visto. O bem-estar, criar comunidades mais inclusivas, portanto, tem tudo a ver. E, portanto, a sustentabilidade é um caminho para que as empresas aqui mais, e empresas e organizações, possam olhar, e isto é nesta perspectiva, pegar na sustentabilidade, criar aqui uma oportunidade de reinventar os seus processos e criar novas dinâmicas no seu negócio. Isto pode ser muito, muito, muito interessante. Como eu estava a dizer, a minha área é um bocado aqui na parte dos processos, é onde é que eu, parte da sustentabilidade, eu ajudo a construir o relatório ESG, mas gosto muito mais de construir o relatório, aquilo que eu digo antes, não se preocupem com isso, vamos olhar para os vossos processos, vamos ver o que é que eles geram, vamos conhecer a vossa empresa. E é mais nessa perspectiva que eu trago aqui a sustentabilidade, porque ela está muito ligada. Eu chamo-lhe aqui materializar a sustentabilidade. Como é que nós fazemos isto? Muito rapidamente, só para vocês terem aqui uma ideia, obviamente depois eu também poderemos falar depois disto no debate, ou se tiverem alguma dúvida a gente depois pode esclarecer. Primeiro, porque é que é a sustentabilidade? Eu tenho que perceber porque é que eu tenho que fazer isto. Depois, o que se pretende. Depois, olhar para o meu contexto organizacional e perceber a minha organização, os meus processos e como é que eu posso, como é que ela interage com a sustentabilidade e como é que eu posso reinventar, caso queira, por exemplo, ir para a Circular Economy, que no fundo vai criar mais sustentabilidade na sociedade e numa comunidade, mas também pode criar sustentabilidade económica reinventando os processos. Eu estava há bocado a falar do mercado do automotivo. O automotivo está a passar e vai passar por uma grande crise por causa aqui da Europa e não só, e os carros elétricos e tudo mais. E há muitas empresas de componentes de automóvel que estão a reinventar os seus processos e estão-se a virar para outros mercados. Quem tem, por exemplo, na área da metalomecânica, na área da modelação metálica, está-se a virar, portanto, para as bicicletas. E a gente pode pensar assim, a bicicleta é para os jovens. Enganam-se. A partir de uma determinada idade, nós costumamos olhar e dizer assim, estou um bocadinho aqui, preciso bater umas banhas, eu preciso fazer isto. E a gente começa a olhar, e o que é que eu gostava de fazer quando era novo? E normalmente toda a gente andava de bicicleta. E então, este também é um mercado muito apetecível para a Circular Economy. Porquê? Porque cada vez mais, e agora com as bicicletas elétricas, a gente pode andar muito mais quilómetros fazendo muito menos esforço. Portanto, ou seja, estão a reinventar os seus processos, estão a deixar o mercado automóvel e estão a entrar no mercado da bicicleta. Isto é sustentável, portanto, para o ambiente, e depois eu estou a criar sustentabilidade na minha empresa, porque se eu dependia só da indústria automóvel, estou a criar aqui outra dinâmica, ou seja, estou a criar sustentabilidade económica e viabilidade económica na minha empresa e, obviamente, estou a entrar numa economia que vale, volto a dizer, 5,7 bilhões de euros, vai já valer em 2025. Não sei se fui claro, mas basicamente é um bocado isto. Depois simplificar, olhar para desmistificar um bocado aqui a sustentabilidade, fazer uma autoavaliação, uma reflexão e depois os resultados. Chegamos aqui aos ESGs, porque obviamente quando falamos de sustentabilidade aqui na Europa, e face às novas normas europeias, temos que falar aqui nos ESGs. Mas eu não vou falar sobre isso, ok? Não vos vou amassar com este tema. Mas fazer aqui só um ponto. Porquê a sustentabilidade? Primeiro ponto, o nosso planeta está a arder. Não sei se tem esta noção, mas eu tenho esta noção e cada vez mais, aliás, eu há 20 anos, como podem perceber, eu não sou, o meu sotaque não é transmontano, as minhas raízes familiares são aqui de Trás-os-Montes, eu sempre tive aqui uma ligação muito afetiva com Trás-os-Montes e, portanto, por questões familiares voltei. Mas eu há 20 anos atrás estive cá no projeto, no arranque de uma fábrica, estive cá a morar cerca de 2 anos e meio, 3 anos, e eu lembro-me que os invernos nessa altura é muito mais rigorosos que agora. E às vezes as pessoas queixam-se do frio e dizem, frio? Não, isto... eu às vezes costumo até brincar, a minha família ainda faz a matança do porco, tradicionalmente, e às vezes temos... eu lembro-me que era no início de dezembro que normalmente fazíamos, ou no início ou segunda semana de dezembro. Este ano já fomos para o terceiro fim de semana de dezembro. Porquê? Porque para a matança
Para quem não sabe, o frio é muito importante por causa das carnes, portanto, para estabilizar ali as carnes. E então, é aquilo que eu digo, quer dizer, o nosso planeta está a arder, ok? E é muito importante nós termos a noção. Estas imagens, sabem onde é que é isto? Lisboa, precisamente. Sabem onde é que é isto? Vila Real. Isto caiu em Vila Real. Tudo em Portugal. Não sei se vocês recordam desta situação. Foi ali na zona da Vila Real, mais normalmente, eu acho que foi em Vila Pouca. Acho que foi em Vila Pouca. Isto foi ali na zona de Coimbra. Figueira da Foz, por aí. E isto? Consegue identificar? É Lisboa, é a vasta gama. Portanto, eu estou a dar exemplos de Portugal. Isto não é lá fora. Isto para vocês perceberem que já chegou cá estes fenómenos. Portanto, o porquê? Mais que não seja, nós devemos respeitar os nossos sobrinhos, afilhados, filhos e netos. E como é que a gente os respeita? Respeitando o ambiente. Isto é a minha visão da coisa. E, portanto, o que se pretende? Não é preciso fazer uma cara feia, portanto, não é preciso aqui fazer uma cara feia para a sustentabilidade, é preciso perceber o que é que se pretende, ok? Então, o que é que se pretende? Pretende-se conhecer, em primeiro lugar, o nosso contexto organizacional. Se estamos numa cidade, se estamos num campo rural, qual é que é a minha atividade, se é uma atividade de indústria na parte tecnológica, se é uma atividade na parte da indústria agroalimentar. Portanto, eu tenho que conhecer o meu contexto organizacional e depois tenho que conhecer o meu propósito. Porque é que eu existo e o que é que eu quero fazer, tendo sempre como na mente, ou seja, como objetivo, a sustentabilidade, ok? E no fundo é isto que nós temos que fazer. Depois, quais são os recursos que eu utilizo? Utilizo minério, utilizo muita água, utilizo muita madeira, portanto, como é que eu vou fazer isto? Se eu utilizo estes recursos naturais, então o que é que eu tenho que fazer? Das duas uma, ou vou substituí-los, ou vou tentar diminuir ao máximo, ou reaproveitá-los, ok? Nas áreas tecnológicas, se a minha empresa é uma empresa tecnológica, de que forma é que eu posso pôr a tecnologia a favor da sustentabilidade? De que forma é que eu posso pôr a tecnologia, por exemplo, como já vimos aqui, numa economia que é a Circular Economy, porque é uma economia, portanto, que eu consigo transformar os meus processos e consigo criar novas dinâmicas económicas para a minha empresa. E depois, que tipo de energias é que eu posso substituir as chamadas energias renováveis? Temos ali uma série de fontes de energia. Portanto, isto é o meu contexto organizacional e o meu propósito, ok? Depois disto é, no fundo, perceber a nível de social, o meu contexto social. Eu estou numa comunidade que é muito jovem. Como é que eu faço a inserção dos idosos? Como é que eu faço a diferenciação, ou como é que eu olho para a diferenciação de género? Como é que eu faço a integração das pessoas com menos-valia? Portanto, todo este contexto tem que ser analisado. Que culturas é que eu tenho? Que culturas é que eu estou disposto a absorver para a minha empresa? Por exemplo, hoje em dia, e cada vez mais nós precisamos, e o mercado assim o diz, nós, como somos uma população idosa, velha, e que precisa de pessoas jovens, ou das duas uma, ou nós conseguimos reabilitar os nossos idosos, os nossos velhos, ou nós temos que atrair os imigrantes, temos que acolhê-los. E estamos a falar de culturas diferentes, estamos a falar de maneiras de estar diferentes, ok? Mas nós temos que ser inclusivos, ou seja, temos que incluir toda a gente e perceber, dentro do meu contexto organizacional, como é que eu posso os incluir. Portanto, isto é muito importante e é um dos passos, ok? Depois temos aqui simplificar, aquilo está ali um bocado fora da figura, mas pronto. O que é simplificar? Ou seja, o que é que isto quer dizer simplificar? É olhar para a sustentabilidade, olhar para os meus processos, olhar para a minha empresa e não querer fazer tudo de uma vez e focar-me só naquilo que eu acho que é importante e aquilo que eu consigo fazer. Não quer dizer que eu não possa planear todo
todo o trabalho, trabalhar todos os ODS e planificar todos os ODS. Mas se eu conseguir trabalhar em 2 ou 3 ODS, planificá-los os outros e focar-me só naqueles, já é um passo, já estou a simplificar o processo. O processo pode ser muito complicado, mas podemos simplificá-lo de uma forma, torná-lo de uma forma mais fluida. Okay? Depois, simplificar, olhar para isto um bocado nos ESGs, Environment, Social e Governance, como é que eu consigo fazer isto? É trazer uma linguagem para as pequenas e médias empresas que as pessoas percebam. Falar em ambiente, falar no social, falar em gestão estratégica, na parte aqui da governance, falar em economia, falar na parte económica, como é que eu consigo chegar a determinadas economias e como é que eu consigo transformar a minha empresa, a atividade económica da minha empresa para entrar noutras economias. Portanto, é simplificar também toda esta situação. No fundo, é trazer linguagens simples para nós e depois nós, compreendendo essas linguagens, o que é que a gente vai fazer? No fundo, vai buscar toda uma série de informação. Temos aqui, depois, dentro deste enquadramento da gestão estratégica, do ambiente, do social e do económico, temos aqui a estratégia de sustentabilidade, liderança e compromisso, processos sustentáveis. Portanto, temos todo aqui uma série de situações, recursos naturais, como eu já falei, a falar da descarbonização, a educação, a sociedade, a inclusão social, a sustentabilidade financeira, que é muito importante para as empresas. Nós primeiro, é aquilo que costumo dizer às vezes, primeiro as empresas têm que ser rentáveis, não têm que ser rentáveis a todo o custo, mas primeiro têm que olhar para a sua empresa como sendo rentáveis e depois sim partir um bocado para a sustentabilidade e tentar ter uma rentabilidade sustentável dentro da empresa e uma rentabilidade amiga do ambiente. Okay? Entrar nas economias, está ali um exemplo de economia circular, mas noutro tipo de economias, e transição energética. Ou seja, transformar aquilo que é um papão, a começar a criar pilares para que eu possa responder e que eu possa dizer como é que eu estou em relação à estratégia para a sustentabilidade, como é que é a minha liderança dentro da organização, dentro desta matéria e fazer levantar todas estas questões. Okay? Depois, como eu estava a dizer, isto é as empresas, olhar para os processos, como é que nós reinventamos os processos. Eu costumo dizer que um processo devemos olhar para ele e às vezes a gente começa a olhar para a empresa, a minha empresa só tem um processo. Não, a empresa tem um processo que pode ser partido em vários subprocessos ou podemos identificar vários processos dentro da organização. No fundo é partir a empresa por processos e avaliar cada processo. Aqui só o processo aqui é aquilo que eu costumo dizer, o que é um processo, é uma entrada, um controle e uma saída, portanto, assim é que se entende, ou seja, entre a carne, eu costumo dizer quando a gente faz uma alheira, entre a carne, mas se eu não controlar, se quiser alheira pode ser um salpicão, portanto, tem que haver a entrada, o controle, o que é que entrou, e depois tem que haver a saída, que é para certificar-me que realmente sai uma alheira. Isto é só um pequeno exemplo, obviamente. Portanto, para existir um processo tem que haver estas três etapas. Depois, na parte da gestão estratégica, temos aqui a estratégica para a sustentabilidade, liderança e compromisso, como estávamos a dizer, no fundo é de cima para baixo de toda a organização, não é só de um elemento, nem de dois, nem de três, é de toda a organização que tem que estar comprometida e a liderança principalmente. E depois é processos sustentáveis, utilizando, no fundo, como é que isto já é uma autoavaliação, como é que eu utilizo as ferramentas de gestão de análise dos processos, que a empresa monitorize a eficácia e a eficiência dos meus processos. Portanto, é fazer uma série de questões. Depois de eu simplificar toda a sustentabilidade, eu começo a fazer questões e questionar. Eu dentro desta área, o que é que eu faço? Eu dentro desta área, o que é que eu faço? Então, o que é que, se eu não faço, se isto não vai em contra da sustentabilidade, então, o que é que eu posso fazer? Okay? É tentar simplificar e tentar ir a fazer uma autoavaliação. Depois de eu fazer a autoavaliação, portanto, na parte do ambiente, na parte do económico, como já falámos, é fazer questões. Quais são os recursos naturais que eu utilizo, que impacto é que eles têm, que energias renováveis é que eu posso utilizar, que investimentos é que eu tenho que fazer, que retorno de investimentos é que eu tenho dentro destas áreas. Depois da descarbonização, que impacto é que o meu processo tem na carbonização, como é que eu posso descarbonizar. Pronto. E é fazendo estas questões é que eu posso fazer uma planificação e posso realmente olhar de uma forma mais simplificada e mais intuitiva para a minha empresa, ok? E fazer uma própria autoavaliação. Depois o que é que eu faço? Vou tentar escolher aquelas situações em que eu posso atuar com mais rapidez e que tenho capacidade de atuar, porque a empresa não tem que atuar em todas as áreas, tem que olhar e atuar naquelas que têm capacidade de atuar e que é importante para elas, ok?
Depois, na parte social, aqui também é fazer uma série de questões. Na parte de educação, a minha empresa promove a qualificação dos trabalhadores, profissional dos trabalhadores. A empresa participa em projetos educativos sociais gratuitos, nomeadamente pessoas de baixos rendimentos. Na parte social, a empresa promove e participa em atividades comunitárias de apoio aos mais necessitados. A empresa contribui para o desenvolvimento da comunidade e participação passiva. Portanto, são tudo questões que nós colocamos, que eu agora não vos estou aqui a amassar, mas é que a minha ideia aqui não é falar a fundo, porque há outros fóruns para fazer, mas é para perceberem como é que a sustentabilidade se liga à Silver Economy, como é que elas estão interligadas e como é que nós podemos fazer tudo isto. E esta avaliação que nós podemos fazer aqui, podemos estar sempre no pensamento da Silver Economy, ou seja, eu posso estar a falar da sustentabilidade, mas também posso estar a pensar como é que em que mercado, em que nicho, ou em que setor é que eu quero entrar na civil economia. E eu posso começar a detalhar todas estas questões, ok? Na parte económica é exatamente a mesma coisa. Portanto, temos a sustentabilidade financeira, como é que nós estamos a nível financeiro, como é que eu posso, que investimentos é que eu posso fazer, que stakeholders é que eu posso ter, como é que eu posso atrair stakeholders para o meu projeto e tudo mais. Na parte da economia circular é como é que eu posso transformar todo o meu processo numa economia circular, se no fundo assim o consigo. E depois na transição energética é no fundo tudo o que eu tenho de fóssil, tudo o que eu tenho de energias que não são renováveis, transformá-las em energias renováveis, mas fazendo uma autoavaliação crítica se eu sou ou não sou capaz de o fazer. Ok? Portanto, e os resultados? Tendo um plano de estratégia, tendo critérios e dados, temos medição, temos impacto, temos evolução. No fundo, temos o relatório não financeiro. E daqui saem os resultados. Portanto, simplificar e tornar as coisas de uma forma que a gente consiga compreendê-las. Depois temos aqui o relatório de estratégia para a sustentabilidade. No fundo, é um plano estratégico. Temos uma tabela de aspectos de impactos ambientais. A avaliação dos parceiros e fornecedores também é fundamental, é os 7 coisas que eu estava a falar. Depois temos a matriz de avaliação de impacto e a matriz de maturidade. O que é que isto são? São ferramentas de apoio para quê? Para me darem resultados, para eu podê-los medir. E, portanto, aqui chegado, aquilo que permite dizer-me é que está tudo interligado, a sustentabilidade com a Silver Economy, ou a economia de prata, e nós, ao estarmos a avaliar a nossa empresa e a avaliar a nossa instituição, ou a avaliar os nossos projetos, no caso da investigação, nós podemos também logo, indiretamente ou diretamente, podemos praticar a sustentabilidade, porque elas estão interligadas. E a forma de materializar esta sustentabilidade é torná-la mais simples, ok? Não sei se fui claro, eu tentei ser aqui, na parte da sustentabilidade não quis maçar muito, porque é um tema mais complexo, mas só quis dar aqui essa ênfase entre uma coisa e outra, ok? Não sei se há alguma questão que queiram colocar, não sei se fui claro, a gente depois também vamos ter a parte do debate, ok?